Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Bom dia a você aí de casa. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Bom dia a todos os irmãos aqui na igreja. Hoje, quarta-feira do Senhor, culto dedicado à família. Vamos iniciar fazendo referência ao Pai, em nome de Jesus. Fala assim: Espírito Santo, e Espírito Santo, e Espírito Santo. Pai, eis-me aqui. Eu venho, Pai, da Tua presença, buscar, Senhor, a Sua palavra, o Seu poder, Seu entendimento, a Sua sabedoria, a Sua força, a Sua renovação. Eu venho buscar o entendimento das coisas espirituais, porque só o Senhor é que pode me dar inteligência para compreender e aplicar a Sua palavra no meu dia a dia. Fala comigo, Pai, através da Sua palavra. Fala comigo, Pai, através da oração. Me dê, Senhor, compreensão e discernimento para que eu possa aplicar no meu coração de maneira certa e correta. Porque muitas vezes o Senhor fala com cada um de nós, mas nós, Pai, não entendemos. Mas hoje, Pai, eu estou fazendo a oração, pedindo, Pai, a sabedoria para poder aplicar de maneira certa, de maneira correta e da maneira que o Senhor quer, do jeito que o Senhor quer. Eu vou aplicar o seu ensinamento e a sua palavra. Usa, Senhor, o diácono Jean para falar conosco no profundo da sua palavra. E tudo que vier da parte do Senhor, eu aceito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Hoje, irmãos, a palavra está lá no livro de Atos, né? Atos capítulo 4, versículo 23 ao 31, né? O que é o livro de Atos? É uma atitude. Cada um de nós temos que tomar a atitude de buscar as coisas do Senhor, de orar. Nós temos que buscar a atitude de fazer as coisas da maneira que o Senhor quer. Porque tudo que Ele faz na nossa vida tem um propósito, tem um porquê e tem um para quê. Nada é por acaso. Tudo que Ele ordena para os filhos dele fazer tem uma lógica. Nada é em vão para o Senhor. O título da palavra é A Igreja em Oração. E a pergunta é: o que você faz quando chega na igreja? Qual é a primeira coisa que tem que fazer? Orar. Presta referência ao Pai Criador, Deus Todo-Poderoso, a Jesus Cristo de Nazaré e ao Espírito Santo, porque muitos cristãos chegam na casa do Pai e não oram. Não ora, vai bater papo, vai falar com as pessoas primeiro? Não, não é para falar primeiro com a pastora. Eu vou falar com o pastor primeiro. Não, você vai falar primeiro com o Criador. Você vai falar primeiro com o Espírito Santo. Você chegou na casa dele, não foi na casa do seu amigo que você chegou. Foi na casa do seu Criador. Chega na casa do Pai e faça a referência. Não interessa quem esteja lá. Pode ser pastor, pode ser pastora, pode ser o presidente, pode ser o governador, pode ser o prefeito. Primeiro você vai falar com o Pai. Bom dia, licença, primeiro eu vou dobrar meu joelho. A primeira referência é com o Senhor. Mas os cristãos não. Chega na igreja, aí uns primeiro vai para a cantina, outros vai falar com os amigos, conhecidos, outros vai fazer fofoca. Não, irmão. Está aqui, a igreja em oração. Primeira coisa que você vai fazer é orar. Quando chegar na casa do Pai. Porque você deve referência a Ele. Você deve fazer referência na casa dEle. Aqui é um lugar sagrado. Se você não veio para orar, você veio para quê? Se você não veio para buscar, você veio para quê? E hoje na palavra, você vai entender qual é o propósito da igreja. Para que o Senhor estabeleceu ter uma igreja? É para os cristãos o quê? Buscar direção em oração. A igreja não é um lugar de passatempo. A igreja não é um clube para ser do jeito que você quer. A igreja não é um lugarzinho para fazer fofoca. É lugar de buscar, é lugar de orar, é lugar de se fortalecer. Na sua casa você ora. Eu orei lá na minha casa. Mas aqui você tem que orar também. Porque é daqui que vai vir a unção do Senhor. É aqui que você vai conversar diretamente com Ele, com o Espírito Santo. Porque você não veio na casa do Pai? Ele está aqui esperando. Mas eu não vi, eu não senti. Mas Ele está aqui, na casa dele. Então fala com Ele primeiramente, em nome de Jesus. A palavra não tem prefácio, então a gente vai entrar direto na pregação. A igreja em oração. A igreja em oração.
Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhe contaram quantas coisas lhe havia dito os principais sacerdotes e os anciões. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Diácono Jean, nosso Pai, teu servo, porque se enfurecem os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu servo, tanto o servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, e com os gentios e a gente de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com intrepidez a tua palavra, enquanto estende as mãos para fazer curas, sinais, prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo ele orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Tá vendo, irmão? Como é que você vai anunciar a palavra de Deus? Você tem que estar cheio do Espírito Santo. Como é que você vai falar a palavra? Com intrepidez. Ô diácono, o que é intrepidez? Você falar a palavra da maneira que ela é, da maneira correta. Para a pessoa entender a verdade do Espírito Santo. Porque muitos lêem a Bíblia e fala revelação furada. Não, primeiro tem que estar com o Espírito Santo. Ele vai falar, ele vai dizer qual é a revelação da palavra, qual é o sentido dela. Não é o ser humano. A palavra não é interpretada de qualquer maneira. E antes de um ungido, de um servo, falar, interpretar a palavra, ele tem que primeiro buscar o Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo não tem revelação. Sem o Espírito Santo não tem entendimento, não tem interpretez. A pessoa não vai saber interpretar. Ah, eu li a palavra e eu não entendi nada. Não sou o Espírito Santo. Não se preencheu dele. Então é a primeira coisa que o cristão deve buscar. Porque muitos ministérios está falando, chamando Deus, está chamando Jesus, mas não chama o Espírito Santo. Que é preciso, é necessário. Porque Jesus veio na terra e disse: eis aí um novo Consolador. Os quais você tem que se apegar, você tem que buscar o consolo dele, você tem que falar com ele, tem que confessar os pecados para ele, e é ele que vai guiar vocês aqui na terra. Por que os irmãos, o ser humano não quer ser guiado pelo Espírito Santo? Porque acha que sabe a palavra sem ele? Porque por isso que muitos quebram a cara. Ah, não precisa chamar o Espírito Santo, precisa sim. Está aqui na palavra de Atos, ó, tem que estar cheio dele. Se você não estiver cheio dele, você está cheio de coisas ruins, porque o Espírito Santo é luz. Se ele não está preenchendo você, o que está preenchendo você é o quê? As trevas. E ele falou aqui: uma vez solto, procuraram os irmãos e lhe contavam quantas coisas lhe havia dito os principais sacerdotes e os anciões. Quando você é solto do poder das trevas, você não vai procurar os irmãos para poder falar do Senhor? Para poder dizer que foi o Espírito Santo que libertou você? Nem todos falam. Por quê? Porque os principais sacerdotes e os anciões, os fariseus, falam que é mentira. Aí a pessoa fica o quê? Na mão deles. Você foi solto, aí em vez de você sair e se manter com o Espírito Santo, não, vai atrás do principal sacerdote e dos anciãos. Não, irmão, você tem que ficar na mão do Espírito Santo. Até aqui na Terra Santa, você está na mão do Espírito Santo. Porque quando você vem pedir orientação, a gente fala: chama o Espírito Santo, pergunta para ele, irmãos. Jesus não quer
você na mão de ninguém, só na mão do Espírito Santo, só na mão dele. Aí o cristão tem a mania, não, eu vou perguntar lá para o meu pastor, eu vou lá perguntar para o principal sacerdote, para o bispo. Você tem que perguntar para o Espírito Santo. Se eles estiverem com o Espírito Santo, eles vão falar o quê? A interpretez correta. Vai falar, você está certo, tem que buscar mesmo o Espírito Santo, tem que buscar a palavra. Mas se eles não tiverem, lógico que eles vão refutar a palavra, vai falar que está errado. Aí a pessoa vem aqui na Terra Santa, lá eu aprendi a chamar o Espírito Santo. Aí os principais sacerdotes, em vez de ajudar, o Senhor não pode chamar Espírito Santo, para quê? Irmão, para você ser solto e liberto, tem que chamar por ele o tempo todo na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, no seu lar. Uma vez com ele, sempre com ele. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz e disseram: Tu, soberano Senhor, tu fizeste o céu, a terra e o mar e tudo que neles há. O que é, irmão, unânimes? Unânimes é o quê? Unidos. Por isso que na Terra Santa, as pessoas chegam, a gente dá início ao culto, todo mundo vai orar unido. Todo mundo vai buscar unido. Todo mundo vai clamar unidos. Uma só unção, um só poder, um só Espírito. Não tem essa de individualismo na igreja aqui. Não tem. Não pode existir. Porque o Espírito Santo falou, a união faz a força faz o poder, e o poder faz a fé, e a fé é o milagre na sua vida. Aí não, chega na igreja, eu vou fazer a obra sozinho. Não vai, é unido. Um ajuda o outro. Até Jesus teve que se unir aos discípulos, ao Espírito Santo. Jesus, Filho do Deus Altíssimo, ele teve que se unir aos discípulos aqui na terra para fazer a obra. Ele fez a obra sozinho? Não. Foi unido. Na igreja ele estava unido. Ele não estava sozinho na igreja. E aqui, nos dias de hoje, é a mesma coisa. É unido, irmão. Não é separado. Aí tem ministério que está fazendo separação de ovelha. Pastor dando preferência para uns só porque tem dinheiro, só porque tem casa, mansão. Não, irmão, é unido. Mas aquele ali tem menos condição. O Espírito Santo falou que é unido. Aonde o milionário, o rico senta, o pobrezinho também vai sentar, porque ele é maior do que você na fé. Ele vai sim. Ele é maior de espírito, vai sentar também. Não vai fazer separação de pessoa. Aí tem uma salinha lá separado lá, pro pastor. Não, irmão, na igreja é unido, tá falando a palavra, é unido, Não tem exclusividade, é todos unidos. O único que é exclusivo é o Espírito Santo, que é a exclusividade. E nem por isso ele deixa de ficar separado do povo. Ele fica no meio do povo, só olhando, orientando, corrigindo, consertando. Então para que você quer fazer as coisas separadas? Se é por acaso alguma celebridade, mesmo se fosse, não tem para você. Quando eu chegar na igreja é eu primeiro. Não, primeiro o Espírito Santo. E ele que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, de Diácono Jean, nosso pai, teu servo. Está vendo? O Espírito Santo que usa a boca da pessoa que está pregando, ele que usa a boca do pastor, da pastora, do missionário, da missionária, do evangelista, do obreiro, do diácono. Porque está aqui na palavra. Foi por intermédio do Espírito Santo que usou a boca. Então, às vezes, o ser humano vê, não presta atenção. O Espírito Santo está falando pela boca da pastora, do pastor. Não, vai falar besteira, vai xingar. Irmão, quem está falando com você é o Espírito Santo. Está usando a boca. Presta atenção. Você está na casa dele, você acha que é quem que vai falar com você, criatura? Você acha que é quem que vai falar, vai corrigir você? É o pastor? É a pastora? Lógico que não. Primeiro é o Espírito Santo. É lógico que um pastor, ele vai zelar das ovelhas. Mas o Espírito Santo fala: meu filho, meu servo, meu ungido, hoje eu vou usar sua boca para falar com os demais. Porque não está buscando, não está ficando no Espírito. Aí às vezes eu falo com esse indivíduo, direto com ele, e ele não escuta. Aí é preciso usar a boca de alguém, né? É preciso usar a boca do líder da igreja. Aí o ser humano, em vez de agradecer, pai, obrigado. O senhor usou a boca do pastor, usou a boca da pastora para falar comigo, para me corrigir, que eu estou errado. Não, vai falar besteira. Eu não gostei do que falaram para mim. Está errado, eu não aceito. Saiba que não foi a pessoa que falou, foi o Espírito Santo. Porque se enfurece os gentios e os povos imaginam coisas vãs.
Por que, irmão? Você ficou furioso? Por que seu pensamento foi em vão? Chegou na igreja, aí em casa ora. Pai, quando chegar na igreja, fala comigo. Aí Jesus ouve a oração. Aí chega na igreja, usa a boca do irmão, aí fica furioso. Ah, eu estou furioso, porque a pastora não falou o que eu queria ouvir, o pastor não falou o que eu queria ouvir. Ué, você vai ouvir o que você precisa ouvir do Senhor. Aí fica o quê? Imaginando coisa vã. Aquela igreja não é de Deus. Ó, pensamento vão, ó. Naquela igreja não tem Espírito Santo. Ó, o pensamento vão. Não fala coisa vã, irmão. Não pensa coisa vã. Você não pediu para de Deus falar com você. Você não clamou para Ele falar. Você quer que Ele fale como com você, que aparece na sua frente, pintado de ouro. Você não vai aguentar, você vai cair duro no chão. Seu coração vai disparar pela goela. Não, eu quero que Jesus apareça para mim. E você não vai aguentar, meu filho. Se Jesus aparecer na sua frente, você morre na hora. Porque não aguenta, está fraco de espírito. Ai, Jesus! Morreu. Por isso que ele usa a boca do pastor, da pastora, para a pessoa poder entender. Ah, mas eu queria que falasse comigo. Escuta primeiro, irmão. Busca. Ele vai falar com todos, ele fala com todos. Você tem que buscar a evolução de espírito. Orar mais, clamar mais, confessar mais os pecados. Aí você vai evoluir seu espírito, ele vai falar com você, você vai ouvir. E o que ele vai falar? Vai para minha casa. Lá você terá instrução da minha palavra. Lá você terá instrução da verdade. Não é para ficar furioso. Levantaram-se o rei da terra e as autoridades ajuntaram-se uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Aí as autoridades aí, em vez de se unir com a gente, vem aqui na casa do Pai fazer aliança, não. Se levanta para derrubar a igreja. Está errado. Não é para fazer isso. Vocês vão pagar o preço. O preço é alto. Se levantar contra o ungido, o preço é alto. Você está se levantando contra o ungido, o Espírito não está falando. Você está se levantando contra a minha ungida, você vai pagar caro. Só porque você é uma autoridade aqui na terra, só porque você é um governante aqui na terra, você não pode, você não é páreo para o Senhor. Aí está se levantando. Por quê? Porque a Terra Santa está libertando, a Terra Santa está orientando o povo, está salvando almas, e as autoridades estão se juntando um com o outro, ó. Não, vai derrubar aquela igreja. Não vai conseguir. Desde já, o Espírito Santo já avisa. Não vai conseguir derrubar. Porque ungido do Senhor é propriedade dele. Mexeu com o ungido, mexeu com Deus Todo-Poderoso. Você que está se levantando contra as pastoras, contra o Ministério Terra Santa, contra os pastores, você acha que vai ficar impune? Não vai ficar impune. Sabe por quê? Você se levantou contra o próprio Deus. Ele é que vai cobrar de você. Por que está se levantando contra eles? A igreja está em oração. Por que está se levantando contra a igreja? Por que está revoltado com a igreja? Se está orando para ajudar vocês, humanidade. Se está orando para consertar vocês, bando de rebeldes. Está usando os irmãos, a pastora, o pastor, para corrigir essa humanidade perversa, de coração ambicioso. E por que está se levantando contra a igreja? É para abraçar a igreja. Por que está furioso? Por quê? Estou perguntando, por quê? Porque não gostou do que o pai falou através dela? Porque não gostou da palavra pregada? Porque doeu em você? Se doeu no seu coração e doeu na sua mente, é porque estás devendo. Se a palavra está sendo pregada e a pessoa não gostou, é que você está dando ouvido para o demônio. Porque a palavra do Senhor é verdade, ela é luz, ela é vida. Quem quer as coisas do Senhor, na hora que Ele fala, a pessoa só aceita. É, Senhor, estou errado. É, meu Pai, eu vou me corrigir. Mas a humanidade não. O coração da humanidade está tão perverso que faz questão de se unir para tentar derrubar a casa do Pai. Por que não se une para poder levantar? Por que não se une para poder ajudar? Por que que não se une para poder restaurar? Para poder libertar? Por que que não fala, vamos se unir, gente, vamos lá na Terra Santa ajudar? Porque o povo precisa de libertação. O povo precisa ter mais força em oração. Por que vocês não se unem para isso? Por quê? Porque prefere a perversidade. 27. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo, Jesus, o qual ungiste Herodes
Pôncio Pilatos e com os gentios e gente de Israel. Tá vendo? É aqui na cidade mesmo que estão se juntando. Tá vendo? É contra os pastores, contra as pastoras? Não. É contra o teu servo Jesus. Porque foi ele que mandou colocar a igreja aqui. Foi ele que mandou colocar a Terra Santa aqui. Então, se você está se juntando, você está vindo para cima dele. Por isso que eu falo mesmo. Está achando ruim? Vai reclamar com o Espírito Santo. Ele que mandou colocar o ministério aqui. Ele que mandou o povo vir fazer aliança aqui. Ele que mandou as pessoas vir para a casa dele e se humilhar para ele. Foi ele que mandou. Aí vai um Herodes, um Pôncio Pilatos da vida, né? Que é os prefeitos, é o prefeito daqui mesmo. Os governadores, os outros líderes espirituais se juntando para quê? Para derrubar a igreja. Você está se levantando contra Jesus. Você vai ficar de pé? Não vai. Não vai. Porque ousou desafiar o Criador. É páreo para ele? Não é. Ninguém é páreo para ele. Aí, quem está entrando no bolo? Os gentios. E os outros cristãos, gente de Israel. Tá vendo? Os gentios, até que por um lado eu até entendo, porque ainda não conhece verdadeiramente, mas o povo de Israel se juntar contra o próprio ministério, contra a própria nação, tá errado. Se é gente de Israel, você é uma nação escolhida, aí quer se levantar contra o ministério, tá errado, vai pagar. Quem tiver no bolo, vai pagar o preço também. Porque a gente de Israel era para estar unido orando na igreja. E não no meio da patota querendo derrubar o ministério. 28. Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Pois é. O homem faz um plano, o Senhor faz outro. Aí, o propósito deles é derrubar o ministério. O propósito do Senhor é levantar cada dia mais. Cada vez que o demônio se levanta, é para cair. O Senhor está levantando o quê? O ministério. É para mostrar que não tem demônio nenhum para a Terra Santa. Porque lá se juntaram e fizeram um propósito. O plano é esse. A gente vai fazer isso, vai pagar para fazer trabalho, para a gente derrubar. Mas o Senhor tem outros planos. O Senhor não vai dar certo. Você não é páreo para a Terra Santa, você não é páreo para o Senhor, não é páreo para Deus Todo-Poderoso. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede a que teus servos anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Aqui, os pastores, as pastoras, os diáconos, evangelistas, presbíteros, está anunciando a intrepidez da palavra. Está falando que você tem que vir buscar o perdão do Senhor. Está anunciando que você tem que parar de ficar fazendo ameaça e vir fazer aliança. Para quem está fazendo ameaça? Ah, eu vou destruir ali. Para de fazer ameaça e vem fazer a obra do Senhor que é melhor. Porque é para isso que o ministério está aqui. Para ajudar você. Aí está lá. Ah, Senhor, fala comigo, Pai. Usa alguém. Está usando já o ministério. Por que você não aceita? É para você vir na casa dele, ó. Parar de birrar. Parar de ficar fazendo showzinho. Porque você está ameaçando, mas sua ameaça não é de nada. É para você vir e fazer o quê? A obra do Senhor. Com interpridez. O que é interpridez? Do jeito que o Pai manda. Do jeito que o Espírito Santo fala. Se ele falar que você tem que dobrar o joelho aqui e pedir perdão, faça. Se ele falar que você tem que se humilhar perante ele, na casa dele, faça. Se ele mandar você entrar no Vale do Sal 7 vezes, tem que fazer. Porque a interpridez é ele que vai dar. A sabedoria não é humana, a sabedoria é celestial, é espiritual, do Espírito Santo. Aí vem uns crentes, não, mas a palavra não é pregada desse jeito. Você pediu a interpretação para o Espírito Santo? Você perguntou para ele se a revelação é essa? Você dobrou o joelho e falou, Pai, confirma para mim, Senhor, como é a interpretação dessa palavra? Não, muitos tratam o livro sagrado do Senhor de qualquer maneira. Pego a Bíblia para ler, leio de qualquer jeito. Aí vai, eu vou ler só um versículo. Um versículo vai resolver sua vida? Não resolve. Um versículo, irmão. Aí a pessoa vem debater com um versículo. Não, está errado, olha esse versículo aqui. Não, irmão. Primeiro você tem que orar para o Espírito Santo, tirar a palavra. Aí a palavra quem escolhe é Ele. Ele fala através da palavra. E Ele vai mandar você ler a palavra toda. Vai mandar você ler o prefácio para você poder entender. Repetidas vezes. Aí você vai ver a interpretação da palavra. 30. Enquanto
Estende as mãos para fazer curas, sinais, prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Não está usando os servos dele aqui na casa dele para fazer cura, fazer sinais, fazer prodígios? E é no nome de quem? No nome de Jesus. Quando você entra no Vale do Sal para ser curado, é orado primeiro, a gente ora. Os anjos vêm para usar as mãos para poder te dar o que? Cura, te dar sinais. Só que a humanidade não está entendendo. Irmão, a primeira cura é na sua área espiritual, seu espírito está morto. O primeiro prodígio é no seu interior, na sua vida espiritual. Aí a pessoa fala, eu não estou vendo prodígio na minha vida. Porque olha para as coisas materiais, olha primeiro para o teu espírito. Olha que prodígio que o Senhor fez dentro de você. Olha, irmão, o prodígio que o Pai fez na sua alma. Que a sua mente estava contaminada. Olha o prodígio que Ele fez, colocou uma mente nova. Seu coração estava amargurado. Olha a cura que Ele fez, sarou. A sua alma estava perturbada. Olha só como você está agora, está leve. Aí, não quero olhar isso. Olha o exterior. Não, mas eu ainda não tenho fulano. Não, mas a minha casa ainda não está do jeito que eu quero. O Senhor está preocupado com a casa espiritual dele. O Senhor está preocupado com a sua alma, com o seu espírito. Porque no dia que Ele dá a ordem para poder derrubar e destruir tudo, vai valer a pena a sua casa, seu carro material? Não vai valer a pena. Vai? O dinheiro vai valer alguma coisa? Não vai. Para Ele o que vale é o quê? Espírito. De ter força. Porque na hora que o Pai dá ordem, você tem que estar com o espírito forte, para não se apavorar. Ficar apavorado. Ai, Senhor, o que está acontecendo? Aí você vai falar isso, Deus vai falar. Ué, eu não mandei você se preparar, seu espírito? Fica no espírito, escuta o que eu estou falando. Por isso que Ele falou, a igreja em oração. Você é uma igreja, seu corpo é uma igreja. E tem que estar cheia do Espírito Santo. Para quando vier o dia que o Senhor ordenar, você não ficar apavorado. Você ficar, em espírito e falar, Pai, o que é que eu devo fazer, Senhor? Aí o Senhor vai falar, vai para lá, vai para tal lugar. Você vai. Porque as pessoas que não estiverem preparadas, vai ficar o quê? Apavorada. Aí umas vão ficar doidas da cabeça, outras vão se matar, outras não sabem o que vai fazer. Por quê? O espírito está fraco. Quem está com o Senhor não fica apavorado, confia. Não, Pai. O Senhor falou diversas vezes que isso ia acontecer, Senhor. Aí a pessoa vai fazer o quê? Vai orar. Senhor, chegou o dia. O que eu devo fazer, Pai? Dê a ordem. Aí o Pai vai falar. Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para onde eu te mostrarei. Você vai. Ah, você não está, irmão, apavorado? É o que está acontecendo? Não, o Espírito Santo já mandou se preparar para quê? Se Ele manda o ser humano se preparar, se Ele manda a igreja orar, é que tem um propósito, nada é por acaso, é para ficar pronto. As igrejas estão prontas? Não está. As igrejas estão preparadas? Não está. Por quê? Porque em vez de chegar lá e orar, não. Ficar lá fazendo campanha, fica lá dando testemunho falso, fica lá falando besteira. Pastores de outros ministérios, faça-me o favor, una o povo na sua casa e ore constantemente. O povo chegou, chama o povo, vamos orar. Está na hora do povo orar, da igreja orar. Aí fica lá 1 hora só de louvor. Tudo bem, tem que louvar o Senhor, mas também tem que orar constantemente. O Senhor quer que ore mais. O Senhor quer que clama mais. E não é só o Ministério Terra Santa, é todos os ministérios. E para Ele não interessa, é para clamar a Ele, para chamar o Espírito Santo, orar para Ele. Não é para chegar na igreja lá, ficar só falando de dinheiro, ficar só falando de campanha, a campanha da prosperidade. Faça isso, ganhe tanto do Senhor. Não, Ele quer oração. Ele quer que busque o perdão. Ele quer que confesse os pecados. Ele quer que a pessoa se corrija. Faça-me o favor. 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam, reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. Está vendo, irmão? Quando a pessoa se reúne e ora, o lugar treme. O lugar onde você está tem que tremer. Tem que tremer, escutar, O universo tem que escutar a sua voz.
Eu não estou falando de terremoto, porque vai que os irmãos, eu não senti a terra tremer. Não é disso que o Senhor está falando, criatura. Tem que tremer, ó. O que? O ambiente tem que tremer. Lá fora, a sua voz, ó, tem que ir longe. O coração da pessoa chega a tremer, ó, o corpo treme. Por quê? Porque você levantou a voz para o Senhor. E tem que ficar cheio do Espírito Santo. Aí quando você ficar cheio do Espírito Santo, você não vai sentir o poder? Vai. Você não vai anunciar? O que é anunciar? Falar em línguas. Oricanai, ô manto terra na graça. Não está anunciando? As boas novas da salvação? Aí a pessoa fala, mas eu estou anunciando, eu estou evangelizando. Mas você, quando orou, que encheu do Espírito Santo, falou em línguas? Porque quando você fala em línguas, o Senhor está sobre mim. A glória do Senhor está sobre mim. O Senhor me ungiu e me deu poder para curar os doentes de espírito. Todos são curados na palavra do Senhor. Aí a pessoa ora lá, aquela oração mijada, né? Qualquer jeito, eu oro, estou orando. Aí a gente fala, você não está orando. Eu estou. Então ora mais alto, irmão, porque o Senhor não está ouvindo, não. Porque quando você ora, você tem que se preencher. O Espírito Santo vai ajudar você. Ora! Qual é o seu propósito? Qual é o propósito da oração? Você fala com o Senhor. Mas fale verdadeiramente. Fale a verdade para o Senhor, Ele vai dar para você a saída. Aqueles que têm medo, ora, Pai, eu tenho medo no meu coração, mas esse medo não é do Senhor, tira de mim. Aqueles que têm obsessão, Pai, tira de mim essa obsessão. Aqueles que ainda não estão fazendo a obra da maneira que o Pai quer, fala para Ele, seja sincero, Pai, ainda não estou fazendo da maneira que o Senhor quer, mas o Senhor me ajuda a fazer da sua maneira, a obedecer certo. Ora, clama, levanta a voz, o Senhor vai ouvir. Aí você vai começar a encher do Espírito Santo e você vai chegar aonde? A anunciar as boas novas do Senhor, a palavra dele. Porque na sua casa também você tem que anunciar. Lá você tem que gritar o Espírito Santo. Não é só na rua não. Porque eu vou falar também que tem uns cristãos que faz questão de sair na rua, anunciar para os outros, mas não anuncia dentro de casa. Não vai adiantar nada. Aí vai lá fora, falar, Pai, eu vou lá nos hospitais, eu vou lá, Pai, nos asilos da vida. Aí em casa, tem um doente dentro de casa, ó. E ela não anuncia para a pessoa. Mas o meu filho sabe do Espírito Santo, a minha irmã sabe. Você tem que anunciar, tem que falar para a pessoa. Como é que você tem coragem de ir no hospital anunciar a palavra de Deus e dentro da sua própria casa você não anuncia? Anuncia lá, chama o Espírito Santo lá, alto, clama lá dentro. Uma hora vai ter que dar ouvido. Amém, meus irmãos? Essa foi a palavra em nome do Senhor Jesus, que foi a igreja de oração. Os irmãos entenderam a palavra em nome do Senhor Jesus. Vocês aí de casa, entrem em oração constantemente. Vá na casa do Pai, faça referência. Porque tudo bem que você ora em casa, mas o Senhor quer que você vá na igreja também orar. Uma vez, pelo menos uma vez, irmão, no mínimo. Vá na igreja do Senhor e ore lá. Faça referência ao tempo dele. É uma ordem dele. Que você tem que fazer referência ao tempo dele. Eu sei que tem muitos irmãos que trabalham, tem muitos irmãos que não tem tempo, mas o Senhor vai ajudar você a arrumar esse tempo aí, para ir na casa dele e fazer referência lá. Pai, eu vim na sua casa para poder orar. Amém, meus irmãos? Vamos levantar a oração em nome de Jesus? Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Pai, eis-me aqui. Eu venho, Senhor, reunidos na Igreja Internacional Terra Santa, levantar a oração, porque o Senhor falou da sua palavra, que vai ser chamada a casa de oração, é a igreja, e eu estou reunido com meus irmãos para orar, para buscar a interpretação da sua palavra, para buscar a sua força, o seu poder, e para clamar ao Senhor. Só o Senhor é que pode fazer justiça, fazer curas, fazer milagres e prodígios na minha vida. Mas para isso, eu tenho, Pai, que orar, que levantar
a minha voz. Ó Senhor, soberano, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que nele há. O Senhor, Pai, usou o Davi. O Senhor, Pai, usou, Pai, Moisés para poder falar das coisas espirituais, para libertar, para fazer o povo baixar para sua casa. Assim, Pai, como o Senhor usou os profetas, o Senhor também está usando a Igreja Internacional Terra Santa para falar a verdade. E a verdade é o que liberta. A verdade é que faz a cura e a libertação na vida de uma pessoa. A verdade é que vai trazer as pessoas das trevas para a luz. Traga, Senhor, a humanidade das trevas para a luz. O Senhor já escolheu a dedo aqueles que há de vir para sua casa. Me usa, Pai, como intermédio para poder realizar a sua vontade e o seu querer. Pai, eu estou reunido com meus irmãos, porque a união faz a força, e a força, o poder, e o poder faz a fé. A fé faz o milagre e o amor na minha vida. Envia, Pai, 500 milhões de querubins de batalha. Eu estou reunido com os anjos, os arcanjos, os querubins de batalha. E eu peço, joga, Pai, por terra todo o trabalho, toda a feitiçaria. Joga, Pai, por terra toda a obra das trevas, porque eu, Senhor, estou obedecendo a sua palavra. E eu, Pai, estou cumprindo a sua ordem. O demônio pode se levantar, mas é para ele cair. Joga por terra, Pai, 7 vezes. 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 Toda obra maligna, todo trabalho que foi feito para mim e para os meus irmãos, joga por terra, Pai. Manda de volta para quem mandou essa pessoa, ela venha a se arrepender, ela volte para sua casa buscar o perdão e o seu amor, e para que ela venha se corrigir, porque não pode fazer maldade para quem está fazendo a obra do Senhor. Aquele, Pai, que está fazendo maldade, perversidade para sua casa, vai pagar o preço. Não sou eu, Pai, que vou fazer essa pessoa pagar. É o Senhor, porque o Senhor é justo. Ó Pai, faça justiça no meu nome. Faça justiça, Pai, na Terra Santa. Faça justiça, Pai, aqui na terra. Em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? A igreja, irmão, tem que continuar em oração. Se junta, irmão, na igreja para poder orar. É contra as forças do mal, irmão, que a gente tem que lutar. Não é contra quem está fazendo bem. Não é contra a Terra Santa. Ela não está te fazendo bem, ela não está te fazendo mal, ela está te fazendo bem. Os irmãos aqui, a pastora, o pastor, o Espírito Santo, os anjos, não está fazendo mal para você, está fazendo bem. Então, irmão, nós temos que se reunir. É contra as forças das trevas. É contra o mal, tá bom? Amém, meus irmãos? Continua o propósito da aliança, né? Propósito de R$7. A descrição está aqui na nossa página. Faz, irmão, o que o Espírito Santo está mandando. Reinicia a sua vida. Obedece ao Senhor, que através de uma obediência, Ele faz um milagre o quê? Na sua vida. E que os irmãos tenham uma boa tarde e que a glória do Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de vocês, de vós. Amém? Nosso culto está encerrado. Aos irmãos de casa, em nome de Jesus.